Olá, tudo bem? Vamos aqui na nossa continuidade de estudo aqui com você, Alessandra França. Uma alegria estar aqui com você. E finalmente vamos chegar ao nosso capítulo 10 desse estudo. Lembrando que o capítulo 9 foi dividido em 3 partes. Então, a gente agora está retomando, o capítulo 10. E nesse capítulo 10 do estudo do livro Equilíbrio e Recompensa, de Lourenço Prado, ele vem falando sobre a transformação do vosso destino. Ele vai explicar nesse capítulo como que você realmente transforma o seu destino. Aqui tem ensinamentos que são verdadeiras joias para tudo que você quer mudar ou ver diferente na sua vida. Entenda isso aqui com bastante profundidade, que você vai ter assim, se você seguir só esse capítulo aqui já valeu a pena. Então preste atenção, vamos lá, O que você pensa, essa pergunta aqui fui eu que coloquei para fazer a gente refletir, entender essa dinâmica desse estudo de hoje. Ele fala assim: o que você pensa a seu respeito? O que você pensa aí a seu respeito? Fala aí para mim, Escreve para você poder ter essa visão. E aí ele diz assim: o que você foi e o que você fez determinarão as circunstâncias que você vive agora. E aí, quando a gente ouve essa frase, inicialmente, a gente fica assim, nossa, Então quer dizer que tudo que eu estou vivendo agora é resultado do que eu fui e dos atos que eu cometi, de tudo que eu fiz. Aí você não se deixa levar para o lado pejorativo da coisa, se sentindo culpado. Você só não sabia como as coisas funcionavam. E aqui ele deixa uma boa notícia, de que a gente tem condições de mudar o nosso pensamento. Nós temos condições de mudar, de transformar a nossa vida através dos nossos pensamentos. Tem uma frase lá que diz, trabalhar pela renovação da vossa mente. Isso é bíblico. A gente precisa renovar a nossa mente. Essa renovação da nossa mente vai mudar o nosso destino. Então preste atenção nisso, que coisa legal. Então qual é a boa notícia, Você pode se transformar e mudar os seus atos e assim determinar o seu destino. E aqui ele dá algumas dicas. Preste atenção nisso, que vai ser bem interessante você compreender como que isso aqui funciona. Para transformar-se, o que você precisa fazer? Transformar os seus pensamentos, pois sois o que pensais. Você é o que você pensa. Então, primeira dica transforme-se. E transforme-se como? Transforme seus pensamentos, pois você é o que você pensa. Segunda dica, para você conseguir mudar os seus atos. Preste atenção. Mude o objetivo da vida. Mude o objetivo da vida. Para mudar os seus atos, você precisa mudar o objetivo da vida. Por quê? Aí ele explica. Pois cada ato é consciente ou inconscientemente inspirado pelo objetivo que tiverdes em vista. Então, ele diz o seguinte: o que isso aqui quer dizer? Eu tenho que fazer uma pausa aqui para explicar para você. Observa que quando você não tem objetivo, as suas ações são difusas e os resultados também são difusos. Quando você está focado numa ação, quando você tem um alvo, um objetivo, a tendência é que todos os níveis do seu ser, suas ações, seu pensamento, seus sentimentos vão convergir para aquela direção. E é aqui que você começa a mudar o seu destino. É um dos pontos, pelos quais... Imagina que você está vivendo uma vida sedentária, ruim. Você fala, não, eu quero ter mais saúde. Naturalmente, você vai começar a se mobilizar para ter mais saúde, comer melhor, se exercitar. Então você vai mudando o seu hábito, as suas ações vão ser direcionadas a isso. Na hora de você, vamos comer pizza, encher a barriga, não sei o quê, você já pensa, não, meu objetivo é ter saúde, porque eu quero viver muito, porque eu tenho muita coisa para fazer, quero ver meus netos e tal. Então você vai mudando as suas atitudes à medida que você cria ali um alvo, que você tem um objetivo diferente. Faz sentido, Aí ele vem para a terceira dica dele aqui, Para mudar os seus pensamentos, determine as impressões que deverão se formar na sua mente. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Para mudar os seus pensamentos. Como é que eu mudo o pensamento? Você vai ter que determinar as impressões que deverão se formar na sua mente. Ele vai explicar muito sobre impressão, mas guarda essa palavra aí, impressão. Pois todo pensamento é criado à semelhança de uma impressão mental. Todo pensamento é criado à semelhança de uma impressão mental. Eu não vou falar muito disso aqui agora, porque esse capítulo ele vai falar muito sobre esse assunto.
Mas guarda essa palavra impressão, tá? Ele está dizendo que todo pensamento, ele é gerado a partir de uma impressão. Essa impressão, ela pode vir de dentro ou pode vir de fora. E é isso que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas vamos continuar aqui nas dicas, ok? E ele diz assim, para você escolher as suas impressões, como que eu escolho essas impressões? Ele diz, você deve aprender a governar os vossos sentidos objetivos, adquirindo o vosso equilíbrio e a arte de pensar originalmente. Então ele vai explicar o que é esse governar os sentidos, que tem a ver com os nossos 5 sentidos, né, com as impressões, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca, tudo aquilo que está, de alguma forma, impressionando a gente, influenciando a nossa forma de pensar, tá? E para quê? Porque quando a gente entende, a gente governa isso aqui, eu aceito, isso aqui não, quando você começa a ter esse domínio, você começa a abrir espaço para pensar originalmente. Que pensamento original é esse, Alessandra? Em resumo da ópera, a gente vai ver isso aqui detalhado, é o pensamento que vem do Espírito em você. Que você se imprime, você deixa se impressionar por essa voz dentro de você. Você se deixa impressionar por essa sabedoria que emerge de você a partir da sua consciência espiritual. Então vamos continuar para você conseguir entender. Então ele diz o seguinte, tudo que entrar em vossa mente por meio dos sentidos físicos produzirá impressões nela, se não for impedido pelo vosso pensamento original. Olha só, eu só consigo impedir a entrada de impressões desse mundo dos sentidos quando o meu pensamento original é forte o suficiente, iluminado o suficiente para embarrear, né, para proibir essa impressão exterior. Tá? Vai anotando aí, desenvolvendo a ideia que você vai conseguir compreender ainda mais. Né? Então ele diz assim, quanto mais se produzir pensamentos originais, menos você é impressionável. Menos você se impressiona com coisas exteriores. Menos você é manipulado pelo medo. O que está acontecendo exatamente agora nesse período da quarentena? Se você vai ver esse vídeo depois, né? Nesse período todo, a gente está fazendo todo esse estudo na quarentena, né? Com a intenção de que todos aqui possam focar e se dedicar a estudar coisas espirituais, sair um pouco dessa influência, dessas impressões exteriores. O que acontece hoje? Você liga em determinados canais de TV, você vai estar ali recebendo informações o tempo inteiro, informações que vão incitar o medo, o pânico. Ou seja, medo e pânico são sentimentos ligados ao seu ego, são sentimentos que despertam em você um estado mais reptiliano, uma parte do teu sistema límbico mais reptiliano, de fugir, ou de correr, ou de atacar, não é assim? Fugir, correr e atacar. Então, preste atenção que isso são formas de manipular, ou seja, esse veículo de televisão, ele vai criando imagens, repetindo palavras, trazendo informações, imagens que condizem com o que eles estão dizendo. Às vezes a imagem nem é do fato em si, mas é uma imagem, quer dizer, imagens que que chocam. Toda imagem que de alguma forma choca, que vai corroborar com o que está sendo dito, é para reforçar a impressão que se quer causar. E aí, a nós, que não... Imagina uma pessoa que não tem conhecimento espiritual de nada, ela vai receber aquilo ali, ela vai ficar apavorada, com medo, já tem gente se matando. Já tem gente tirando a própria vida. Tem gente adoecendo de medo. Sabe? Tem gente se paralisando completamente, não consegue raciocinar, não consegue pensar, só o medo. Isso não é vida. Então, o que ele diz aqui? Que quando você desenvolve esse pensamento original, que é aquele pensamento que provém do seu eu real, que vem do espírito em você, que vem do conhecimento da unidade sua com o Pai, o próprio pensamento original, ele expulsa isso. Porque você reconhece quem é você, você sabe ir ao silêncio, ou seja, silenciar para não receber essas falas, você sabe quem você é, você já tem a sua identidade espiritual, você sabe quem é você, né? No reino divino,
E você mergulha constantemente nessa unidade, você nutre essa relação com a unidade. A sua luz se acende e expulsa essas sombras que tentam imprimir em você e despertar estados que te levam para a superfície do teu ser, que é o estado onde há inquietação, onde há aborrecimento, onde há problemas. Não é isso que você quer, ok? Então vamos lá. O que são essas impressões? São reflexo direto do ambiente de onde vierem e como vossos pensamentos serão criados à semelhança exata dessas impressões. Ou seja, as impressões são reflexo direto do ambiente em torno. Tá? É impressão do ambiente em torno. Se você liga a televisão, aquelas imagens vão sendo lançadas para dentro da sua mente. E se você não está ligado ao seu pensamento original, você naturalmente vai responder a isso. Você não está pensando, você está respondendo à impressão que foi recebida. Vou dar um exemplo. Você pega uma criança que, por acaso, assiste aí um filme de terror à noite. O que acontece com essa criança? Ela não vai conseguir dormir, porque ela vai ficar vendo as imagens, né, daqueles monstros e tudo mais, do contexto do filme de terror. Ela vai ficar impressionada com aquelas imagens, com a música de fundo. Tudo isso, gente, compõe a história de impressionar ao nosso inconsciente. Se essa criança conseguir dormir à noite, ela ainda vai ter sonhos. Por que imediatamente ela responde? Porque ela não tem tanta barreira como a gente tem, obviamente. Com o tempo, a gente vai conseguindo selecionar algumas coisas no nível consciente. Agora, viver e conseguir pensar originalmente é trabalhar num determinado nível do seu inconsciente em que o pensamento espiritual inunda o teu inconsciente e você já consegue criar realmente uma barreira para essas impressões. Você não vai mais aceitar, assimilar e se nutrir dessas impressões. Esse que é o ponto-chave, tá? Ele diz o seguinte: quando você dá permissão para que o ambiente impressione a sua mente, os seus pensamentos serão exatamente semelhantes ao vosso ambiente. Então veja o seguinte: quando a gente vive, quando você pega pessoas, né, que vivem em lugares onde tem muita violência, elas passam a conviver com aquela violência com certa naturalidade. Porque aquilo para elas já faz parte do cotidiano, tá tudo certo, vamos viver e vamos levar e tá tudo certo. Porque elas foram tão impressionadas com aquelas cenas de morte, de assalto, de ataque, de agressão, elas estão tão impressionadas com aquilo, que aquilo leva a uma atitude de que, é normal isso acontecer. Você percebe que não são elas, não é a natureza divina delas falando, nem tomando essa decisão de convívio com aquilo. É simplesmente uma impressão, provocando nelas uma reação que é de não vou fazer nada. Não tenho forças para lidar com isso. Então deixa aí, tá normal. É normal, é o dia a dia. Tá? E é assim que a gente tem vivido. A gente tem sido impressionado com tanta porcaria na TV, nos filmes, em vários lugares, que a gente está trazendo para um estado de normalidade algo que não deveria ser normal. E isso é um grande perigo. Por isso o despertar espiritual é tão importante, porque as pessoas precisam pensar originariamente como ele ensina. Pensar a partir do espírito, não pensar a partir da mente impressionada pelo meio, pelo ambiente. Você é semelhante aos pensamentos que emite. Também será semelhante ao ambiente. Então eu faço um gráfico lá no mapa mental, você vai ver um gráfico bem bonitinho que vai fazer você entender muito bem. Então é tipo assim, impressão negativa, ela vai gerar em você determinados pensamentos negativos que vão construir o seu ambiente. E é um ciclo que não cessa. Então o que esse ciclo que não cessa vai trazer para você? Você vai sendo governado pelo seu ambiente. O ambiente vai definir quem você é. Isso não é o parâmetro de vida espiritual que o nosso Criador estabeleceu para nós. Não é você vivendo em conformidade com o ambiente em que você está. Não é isso. É você governar o ambiente. Nós fomos criados para isso. Termos domínio sobre o ambiente, criarmos o ambiente e não o oposto. E olha isso. Seus pensamentos, desejos, motivos e atos serão sugeridos pelas impressões
que você aceitar no seu ambiente. É exatamente o que a gente está vendo acontecer agora na quarentena. Tem gente que não consegue raciocinar, sabe, fazer uma distinção, não consegue. O medo a dominou completamente, tá? Então, o que fazer para mudar e governar o destino? Aí ele vai dando alguns pontos. Então, preste atenção. No ponto 1, ele diz: primeiro, adquira equilíbrio. Aprenda a conservar a sua energia. Não desperdice a sua energia. Não seja estimulado sexualmente desnecessariamente. Não seja estimulado em violência desnecessariamente. Não seja estimulado a prejudicar uns em prol de outros. Porque tudo isso é desperdício de energia. Tudo que te coloca no estado da superfície, onde você perde a noção do que você realmente está executando, e a gente faz isso inconsciente, a gente acha às vezes que está fazendo certo. Tá? Tudo isso é desperdício de energia. Tudo isso significa que você está fora do equilíbrio. 2. Aprenda a dominar os sentidos físicos de modo tão completo que nenhuma impressão do exterior entrará em sua mente sem ser desejada conscientemente. Você vai conseguir, quando você tiver esse domínio dos seus sentidos, esses estímulos exteriores não vão afetar você. Você vai saber exatamente criar essa barreira, saber exatamente o que não é, sabe, o que não deve despertar em você, direcionar uma energia para isso, sem ser utilizado, né? Esse é o ponto do desperdício da energia. E aqui ele dá umas dicas, né? Como que eu faço isso? Conserve sua mente numa atitude firme, vigorosa, positiva, principalmente quando estiver rodeado de condições inferiores. É a firmeza interior do que você é, do que você acredita e do que você faz. Isto colocará seus sentidos sob a supremacia da vossa vontade e produzirá um estado mental que nunca corresponderá às impressões externas. Ou seja, é você completamente fechado no seu universo interior. Se eu vivo, me movo e sou no reino de Deus, e o reino de Deus é aqui agora, e eu estou em sintonia com esse reino, nada exterior me afeta. Ele usa uma frase, né? Nada exterior me abala. Ele usa uma frase dessa, acho que lá no segundo ou terceiro, o primeiro capítulo, né? Onde nada exterior me abala. É isso. E aí ele vem aqui. Como vencer a tendência dos 5 sentidos para não aceitar as impressões? Vamos ver sobre isso agora. Primeiro, empregue os sentidos físicos em frequentes intervalos para procurar perceber possibilidades superiores que possam estar latentes nas diversas condições ambientais. Então, é você treinar a sua mente diante de uma circunstância negativa. Por exemplo, eu poderia não estar fazendo nada, vou dar um exemplo. Eu poderia não estar fazendo nada, seguir minha vida, atender que eu atendo online, continuar meus estudos, né, na faculdade, online, ok, e tá tudo certo. E ficar aqui, de repente, vendo uma TV, ou assistindo, acompanhando os noticiários, ou lendo outros livros, ou apenas vivendo a minha vidinha. Mas eu decidi, durante todo esse período, desde que aconteceu tudo, na primeira semana, né, em que houve o bloqueio aí de tudo, eu decidi fazer esse estudo dirigido, que eu poderia direcionar só para as minhas alunas lá da Academia Espiritual, e eu decidi fazer esse estudo dirigido para o público aqui do YouTube, especialmente para o público do YouTube. Por que eu decidi fazer isso, né? Eu escolhi não me colocar na frequência do medo, não ficar preocupada, não me dedicar a ficar sabendo as notícias, né? Aquelas notícias que deixam todo mundo com pânico. Eu assisto ali os 10 minutinhos para saber o que está acontecendo no geral. Eu tenho as fontes que eu vou direto lá tem o Jornalistas Sem Fronteiras, que é maravilhoso. Você vai lá, você vai ter informações a respeito, informações sem, né, nenhuma intenção por trás. Você vê o fato, né, relato do fato do que realmente está acontecendo. Você vai lá ver o que interessa para tomar, né, consciência do que está acontecendo e volta ao estudo. Eu escolhi estudar isso aqui junto com você. Isso aqui é colocar os sentidos em busca de coisas superiores. Existe uma mensagem, está por trás de tudo isso? Existe uma mensagem positiva por trás de tudo isso? O que você acha?
Tem alguma coisa que você não via antes, que o fato de você estar agora na sua casa, vivendo essa situação, está sendo melhor? Você está nutrindo ódio? Você está olhando para isso tudo como uma transformação coletiva aí acontecendo, uma grande mudança de paradigmas em todos os pontos, entendendo que essa questão territorial já não está contando muito? Será que a nossa nação, né, a humanidade aqui, a nação humana, vou falar nação humana, gente, porque não temos mais territórios. Todos somos um. O vírus escolheu nacionalidade, cor, gênero, escolheu? Não. O vírus escolheu pessoas. Atravessou fronteiras. Não é? Então, não tem isso de que meu país, meu território, a minha crença, a minha cor de pele, a minha escolha sexual. Não tem isso não, gente. Somos seres humanos, filhos e filhas de Deus. E que estamos aqui rompendo com esse paradigma de separação. Eu escolhi ver dessa forma. E é um exemplo, tá? Disso aqui que ele está dizendo, para quando a circunstância está muito difícil, exercite os seus sentidos a enxergar possibilidades superiores. Qual é a possibilidade superior, se você não quiser pensar globalmente, tá tudo bem? Qual é a possibilidade superior para você nesse momento? Você está aí talvez na sua casa, né? Está preocupado aí com o seu trabalho, mas qual é a possibilidade superior a tudo isso? Exercite. E exercita agora, está acontecendo. Vai lá, senta e pensa. Né? Pensa, faz planejamento, enxerga uma luz, busca dentro Pai, eu não consigo ver, mas eu sei que você dentro de mim vê, então me apresenta, me mostra, me ensina. E fica ali, aguardando. Essas possibilidades, isso é criar pensamento, isso é ter o pensamento construtivo, né? Que ele fala aqui. É o pensamento original que ele fala, né? Isso é ter o pensamento construtivo, o pensamento original. É você estar nesse estado de, apesar de tudo que está acontecendo, você volta para dentro de si e busca essa orientação. Esse é o grande diferencial aqui. Então ele vem e fala aqui, qual é o segundo ponto, né? Ele fala assim, ó, segundo ponto para você vencer as tendências dos seus 5 sentidos para aceitar impressões exteriores. Enquanto fizer isso, ou seja, enquanto exercitar os seus sentidos a buscar possibilidades superiores, você deve analisar as impressões recebidas e recombiná-las nos estados destrutivos de consciência e de acordo com a percepção própria da realidade. Ou seja, o que ele pede para fazer? No primeiro momento, você vai fazer um comparativo. O que aconteceu no primeiro estágio? Todo tipo de impressão você recebia e você reagia de acordo com aquilo que você estava ali nutrindo. Então você ficava em pânico, ou você ia agredir, ou você ia se inconformar, ou você ia se revoltar, ou você ia reagir por sobrevivência, ok. Aí você já entendeu que você precisa exercitar para os sentidos superiores, beleza. Então, nesse primeiro momento, você começa a fazer uma filtragem. E essa filtragem, ela ainda acontece nesse nível da sua consciência, que ainda é o nível destrutivo. Então, ele vai comparar. Ele vai fazer comparações. E ele fala, essas comparações, essa filtragem, ela acontece ainda nesse nível destrutivo. É aqui mesmo que ela vai, ou seja, um pouco na superfície ainda do teu ser. E faz parte desse mecanismo. Faz parte desse mecanismo, dessa aprendizagem, tá? E aí você vai comparar com a sua realidade. Com a sua realidade o quê? A sua realidade de tudo que você está aprendendo até aqui. Você vai fazer aquele comparativo. Opa, peraí, isso aqui está condizente com o que eu estou estudando, aprendendo, desenvolvendo? Isso aqui faz parte da natureza, da minha identidade espiritual, de quem eu realmente vim para ser? Não. Então, aí você vai fazendo essa filtragem. Então, e aí eu dou uma explicação bacana aqui também fazendo um gráfico que eu vou deixar lá no mapa mental para você, tá? E aí ele fala assim, isso vai produzir um pensamento original para você. Quando você começa a estabelecer essa diferenciação, isso vai começar a abrir um espaço dentro de você, aonde o pensamento original vai começar a te mostrar o caminho. E olha que interessante, isso produzirá pensamento original, contrabalançará a tendência do lado objetivo da vossa mente em receber sugestões de fora.
Só o fato de você tentar bloquear, travar que eu falo no sentido de não vou receber isso. Aí você para e fala, não, isso não tá fazendo sentido com o que eu quero pra minha vida daqui pra frente. Eu não quero ser reativo, eu não quero seguir o que isso aqui tá dizendo pra eu seguir. Receber essa impressão e esquecer quem eu sou, espiritualmente falando. Quando você começa a fazer isso, você vai abrindo espaço para que o pensamento original comece a vir a você. Então ele vai explicar agora a dinâmica desse pensamento original. Presta atenção aqui, ó. Primeiro, né? Todo pensamento original que produzir, criará, mudará e reformará a sua vida de acordo com o que desejas internamente ser. Quanto mais eu dou espaço para esse pensamento original, mais esses pensamentos vão transformando o meu ambiente, vão transformando a minha vida. Você não percebe que não tem esforço. O esforço é você parar de receber impressões exteriores, certo? O esforço é esse. Então, quando você entende isso, aqui, tudo isso vai fazendo uma diferença. À medida que o pensamento original que vem lá do seu espírito começa a movimentar a sua vida nesse sentido, você vai percebendo essas transformações. 2. Isso ocorre porque todo pensamento original será modelado em conformidade com a sua concepção de si mesmo. Lembra que ele falou? Qual é a concepção que você tem de si mesmo? Imagina que quando você reconhece a sua identidade espiritual, a forma como você se vê já mudou. A sua mente já começou a ser renovada. Tudo que você precisa resolver, você não vai buscar solução fora, você vai buscar solução dentro. Então, essa realidade vai sendo moldada, esses pensamentos originais vão surgindo de acordo com o que você está vendo a respeito de si mesmo. Quando estiverdes em melhores condições, ou seja, você vai ter uma melhor condição, uma melhor visão de si mesmo e essa visão de si mesmo vai criando essa realidade fora de você. Tenha atenção aqui num ponto bem importante. Pensamento inspirado pelo ambiente pode ser inferior ou superior conforme o ambiente, porque a gente pode receber um pensamento inspirado de fora, tá? Que seja bom, mas como é que você vai saber que é bom? Você precisa fazer essa análise, essa percepção. Normalmente são ruins, né? No natural do dia a dia é ruim. Você chega numa fila de banco, tá todo mundo reclamando, a impressão exterior chegando aos avalanches, né? Ninguém para falar coisa boa. Você liga no jornal para assistir um noticiário, só desgraça. Porque notícia boa não... Quer dizer, coisa boa não vira notícia, né? Esse é o ponto. Então, a gente precisa aprender a fazer essa análise, tá? Então, um pensamento original é sempre superior. Um pensamento original, ele é sempre superior. E Joseph Murphy diz o seguinte: um pensamento superior, original, ele é 10.000 vezes mais potente. 10.000 vezes é até mais, né, gente? Mas é como ele fala no livro dele. Um pensamento original superior é 10.000 vezes mais potente do que um pensamento negativo. Dorme com essa. Vai. Né? Então é muito melhor desenvolver essa habilidade de pensar originalmente. Então ele fala assim, ó, o pensamento original é sempre superior porque será inspirado por você, mesmo quando os elementos superiores da sua existência for predominante. Ou seja, quando que isso vai acontecer? Quando você estiver em sintonia, em consciência de unidade com o seu eu real, com o eu interior, com o Espírito de Deus em você. Quanto mais você estiver sintonizado com isso, mais pensamentos originais você irá ter, irá expressar. 3. Quando todos os pensamentos que a sua mente produzir forem originais, você se desenvolverá constantemente na grandeza, no valor e na superioridade. Quem não quer? Imagina você só ter pensamentos originais, pensamentos superiores. Já pensou nisso? Que maravilha que seria? Então, quando você consegue desenvolver essa natureza de pensar originalmente, você estará constantemente na grandeza, no valor e na superioridade. 4.
Quando todos os pensamentos originais forem criados com o mesmo propósito em vista, serás exatamente o que seu objetivo expressa. Quando tudo em você estiver envolvido, né, ou conseguir ser embasado nesses pensamentos originais, o seu objetivo vai se expressar. Que legal, né? Não é o que a gente busca? E aqui ele deixa uma dica. Dê base ao vosso pensamento em qualquer objetivo que possais desejar. Assim se tornará pelo pensamento original o que quiser de ser. Dê base de pensamento. Que base de pensamento? Como é que eu faço isso? Antes de fazer sua meditação, escolha um texto espiritual, pega um trecho bíblico, pega uma frase, leia essa frase, medita nela, respire. Essa é a base desse pensamento. Pegue algo que tenha a ver com o seu objetivo. Pegue algo que tem relação com o seu objetivo. Quando você faz isso, você está, como se você estivesse estimulando, né, a tua mente a mergulhar fundo, levando esse conteúdo para ser trabalhado dentro de você, dentro do seu conteúdo espiritual. Seu destino é o resultado daquilo que você é e faz, o efeito direto da sua vida e suas obras. Uma criação natural, a qual é sempre a imagem e semelhança do seu Criador. Pense. Renove a sua mente. O poder de se criar de novo é simplesmente o poder do pensamento original, pois é onde você se faz semelhante aos pensamentos que pensardes, e vossos pensamentos originais serão criados à semelhança das impressões ideais do vosso eu superior. Ou seja, quando você deixa o pensamento original aparecer para você, ele vai se expressar na sua realidade, e a sua realidade vai ser semelhante à sua origem, né? E conectada e em sintonia, convergendo para o seu objetivo. Vou deixar aqui um exercício para você. A gente ainda não terminou. Vou deixar aqui um exercício para você. Por exemplo, para este capítulo, né? Quais são os pensamentos a seu respeito que vêm à sua mente? Quais são os pensamentos a seu respeito da sua vida que vêm à sua mente ultimamente? Fica aí de dica de exercício para você. Então aqui vem o seguinte, o seu destino, ele agora vai falar um pouco mais sobre destino, ele vai falar um pouquinho mais sobre destino. Seu destino é resultado direto ou indireto do que você é e do que você faz. O mundo mental em que viverdes é o reflexo exato do que sois, e sentis e pensais. Portanto, quando alcançardes uma vida superior e pensamentos de valor, nosso mundo mental também mudará nas mesmas condições. As circunstâncias e condições do seu mundo físico são efeitos diretos ou indiretos dos elementos ativos do seu mundo mental. O que acontecerá em sua vida será sempre a reação do que disseste ou fizeste anteriormente. O que você vem dizendo, o que você vem fazendo a seu respeito, a respeito da sua vida, a respeito dos acontecimentos, das pessoas, enfim. E ele diz aqui, isso não é ruim. Você pode mudar o que é e o que faz agora mesmo. E aí você vai conseguir mudar o seu destino. Se o seu mundo responde ao que você é, ao que você pensa, ao que você fala, ao que você está expressando a seu próprio respeito, ou a respeito das coisas e pessoas à sua volta, se você está vendo o resultado e não está gostando, a vantagem é que você não está condenado a isso. Você pode mudar, desde que você mude o que você fala, desde que você mude o que você pensa, desde que você mude o que você é. Renove a sua mente. E ele deixa uma dica de ouro. Desenvolva uma visão superior de si mesmo. Quando começar a se criar novamente, eleve-se acima da posição atual. E quando se mostrar de superior a ela, aparecerão melhores oportunidades. Você se vê além da condição que você está agora. Você consegue se ver dentro disso, assim? Você consegue se imaginar, se ver numa condição melhor agora? Esse é o ponto. Então, busque fazer isso. E ele deixa um segredo. Para criar esse privilégio à vontade, é do seu total poder formar em sua mente apenas impressões que produzem pensamentos construtivos.
Então você precisa cuidar de pensamentos construtivos. Imagina assim, gente, os pensamentos como sendo uma correntinha. Todas as vezes que você pensar em coisa boa, você tem que ter um outro elo para que essa coisa boa vai dando criação. Toda vez que você tem um pensamento negativo, seu elo está rompido. Então tudo que você pensou se perde. É assim que funciona. Então, se dedicar a desenvolver essa habilidade de ter sempre pensamentos positivos, para que a sua corrente siga nesse elo construtivo, levando você até onde você quer ficar, onde você quer estar. E aí ele faz uma coisa aqui de explicar, né, as impressões negativas versus pensamento original e as impressões, né, positivas. Aí ele fala assim, quando você está recebendo impressões negativas, significa que você está sendo influenciado em pensamentos destrutivos. Você não escolhe, sua vida é escassa, você tem perda de energia e você tem uma tendência ao vitimismo e a se culpar por tudo. Quando você está vivendo no campo do pensamento original, ou seja, o pensamento original está sendo produzido por você com bastante frequência, você tem impressões positivas que vêm dessa unidade, né, dentro de você. Então você tem pensamentos construtivos, você tem aumento da capacidade, habilidade e valor pessoal, mais oportunidades de realização. Todo pensamento vosso tem poder criador e esse poder se expressará de acordo com o desejo que existir em vossa mente, quando o pensamento for criado. Frase de Lourenço Prado. Reflita. Se todo pensamento expressa o poder criador, já em sua formação, que a sua mente esteja repleta constantemente do seu objetivo. Isso é uma dica maravilhosa. Alessandra, mas como que eu vou direcionar a minha mente para pensar sempre positivamente? Trabalhe mentalmente em torno do seu objetivo e todos os pensamentos correlatos a ele, benéficos, começarão a surgir e a brotar de dentro de você, com mais ideias, com mais soluções, com criatividade, com expansão e com tudo que há de bom. Então trabalhe dessa maneira, usando a tua mente e os pensamentos criativos nessa condição aqui, de trabalhar em torno do seu objetivo. Se o vosso desejo de desenvolvimento e aquisição superior não predominar na vossa mente, a maior parte das energias criadoras do vosso pensamento tomará a direção errada, formando condições mentais que agirão como obstáculos ao vosso bem-estar e adiantamento. Então, se você não tiver dentro de você esse desejo de desenvolvimento, de aquisição de coisa superior, aí você vai estar direcionando toda essa energia criativa para o destrutivo, para aquilo que te mantém onde você está. Exclua toda expressão externa e abra totalmente espaço para o pensamento original. Para governar esse processo, você deve compreender a diferença entre as duas principais atitudes mentais. Ele explica aqui as duas, né? A atitude de submissão própria. O que é essa atitude de submissão própria? Os meus sentidos me servem. Os meus sentidos não me dominam. Meus sentidos são instrumentos para o espírito que habita dentro de mim. Os meus sentidos são instrumentos de expressão e experimentação do divino dentro de mim, aqui e agora. E a segunda atitude que a gente deve entender é a atitude da supremacia própria. O Deus dentro de mim, essa força espiritual dentro de mim, governa tudo e todos. Governa todas as coisas na sua vida. Você precisa entender a diferença disso. Os sentidos é o domínio próprio, o outro é o domínio, quer dizer, é saber que a supremacia divina dentro de você governa. Onde que Cristo ensinou isso? Ele dizia assim: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só faço, vivo, expresso, me movo o que eu vejo divino dentro de mim, agir, executar, mover, existir e ser. Não são os sentidos que vão dizer quem eu sou. Quem vai dizer quem eu sou é o Pai dentro de mim, essa essência divina dentro de mim. Ele é muito maior do que os meus sentidos. É nessa condição que você precisa entender essa diferença. Submeta sua vida e sentidos
a supremacia do seu ser real. Submeta a sua vida e sentidos à supremacia do seu ser real. E aqui ele encerra esse estudo do capítulo 10, longo, né? Mas valeu muito a pena. Esse eu não quis dividir porque está tudo muito entrelaçado, e nos ensinamentos não dava para a gente dividir. Mas eu espero que tenha trazido para você esclarecimento, entendimento, que você exercite, aí tem 24 horas para você exercitar esse entendimento aqui. Então eu quero te agradecer imensamente por estar aqui. Não esqueça de dar o seu joinha, fazer algum comentário aqui abaixo, né, do que você está achando desse estudo, essa aula para você impactou, foi forte, você percebeu aí que você está sendo muito impressionado, e conta um pouquinho aqui embaixo como é que está sendo isso para você. E não esqueça, se você ainda não assinou o canal, né, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para ser notificado dos vídeos assim que eles chegarem aqui no canal. E amanhã, né, tem mais estudo. Amanhã continuamos aqui na nossa prática com o capítulo 11. Lembrando que o mapa mental dessa aula vai estar disponível no meu grupo lá do Telegram. O link está aqui abaixo, você pode se inscrever. Ah, Alessandra, mas eu não tenho um Telegram, tal. Baixa o aplicativo primeiro, volta aqui, vai no link e baixa. Você clica no link, você vai direto para dentro do grupo e aí você vai ter acesso a todos os arquivos, documentos, tudo que foi compartilhado lá nesse grupo. Tá tudo ali no grupo, é só você retornar e pegar todo o conteúdo que você quiser, tá tudo lá disponível para você. Fique à vontade, tá bom? Não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, Alessandra Franco Oficial, onde eu faço algumas lives, compartilho um monte de coisa legal no meu Stories e algumas mensagens no meu feed que vai fazer bastante diferença para você, para te dar um ânimo aí pra gente continuar nesse estudo juntos. E a gente fica mais perto, né, gente? Isso é sempre muito bom. Então eu te agradeço e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, gente. Gratidão.